militares brasileiros, muita gente fala, os melancias, e há certa razão nisso, né? Eu talvez tenha sido um dos que mais tenha criticado, mas é importante saber que vários líderes militares brasileiros deixaram de agir porque tinham medo de que os Estados Unidos criassem sanções contra o Brasil. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Boa tarde, Paulo, como é que vai? Seja bem-vindo pela primeira vez aqui com a gente aqui no Ligando os Pontos. Seja bem-vindo estar aqui com a gente aqui, meu cara. Como é que tá? Tem certeza que é a primeira vez, Ítalo? Ligando os Pontos? Eu acho que não, cara. Não, acho que não, verdade, já fizemos já algumas vezes. É que faz tempo. Eu já até... Fizemos, acho que com o seu Sepúlveda, inclusive. Isso, verdade. Que a gente fez um conjunto aqui dos dois canais. Tá certo. Meia culpa. Mas só nós dois no Ligando os Pontos, é a primeira vez. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Você sabe que você é um amigo querido e sempre que você chamar, eu tô por aqui. Maravilha, Paulo. Então, Paulo, vamos falar um pouquinho, né? Como eu falei, esse assunto aqui, eu não vou ler notícias aqui para vocês, eu quero fazer mais uma retrospectiva, né? Porque acho que chega muita informação, muita desinformação, muita coisa desencontrada, né? A respeito, e muito silêncio também, um silêncio eloquente, né? Da grande mídia sobre grande parte do que está acontecendo nos Estados Unidos referente aí ao Alexandre de Moraes. Eu vou propor para você, se você achar por bem, a gente fazer uma retrospectiva, né, dos acontecimentos. Então, tudo começou, ao que parece, né, pelo menos aos olhos do grande público, com os chamados Twitter Files, né, em que houve a divulgação, né, dos e-mails, né, em que o Alexandre de Moraes tomava, enfim, a divulgação dos arquivos, né, em que as pessoas discutiam, né, internamente, né, no Twitter, as medidas do Alexandre de Moraes, e posteriormente você teve inclusive a divulgação das decisões, né, das ordens expedidas pelo Alexandre de Moraes. Começou por aí mesmo, né? O que tem a ver o Twitter Files? Isso foi iniciativa do Elon Musk ou foi uma outra iniciativa? O que a gente sabe a respeito de como isso começou, né? Como é que isso começou? Bom, na verdade, Ítalo, assim, a coisa começou em 2022, quando a gente começou a perceber que a democracia no Brasil tinha ido para o vinagre de vez, né? A gente já tinha vários sinais de que a coisa estava degringolando, vocês sofreram muito, nós, né, sofremos muito isso lá no Terça Livre, mas em 2022 a coisa piorou muito. O Alexandre assumiu poderes especiais na presidência do TSE, que segundo a Carmen Lúcia eram só um pouquinho rapidinho e que hoje permanecem até hoje, inclusive, sob a presidência da Carmen Lúcia, poderes extraordinários, poderes excepcionais de violação das liberdades de expressão. E naquele momento, ali mais ou menos em novembro de 2022, eu comecei a me dedicar um pouco a tentar trazer um pouco de consciência dentro dos Estados Unidos do que estava se passando no Brasil. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né, Ítalo? É impossível você resolver um problema que você desconhece. E quando nós olhamos ali o problema em 2023, nós tivemos ali o problema do 8 de janeiro, que já foi um sintoma da falta de desconhecimento de boa parte do público brasileiro sobre caminhos que tomavam, qual era a natureza do problema que estavam passando. Mas nós então tínhamos que fazer um trabalho de criar consciência dentro do Brasil, e para isso tem a ver com o que a gente faz aqui com Ligando aos Pontos, com Paulo Figueiredo Show, com várias outras iniciativas e programas, conscientizando a população do que está acontecendo no Brasil, e eu acho que isso foi muito bem sucedido. Se você olhar aí, o TSE está com uma aprovação de, acho que na casa de 15% só, uma aprovação, o TSE não, o STF, perdão, o Judiciário Brasileiro, na casa de 15%. Então eu acho que esse trabalho foi bem feito, a população está consciente do problema que se tornou o judiciário tirânico, mas tinha também um trabalho de preparação aqui nos Estados Unidos para que os Estados Unidos, a comunidade internacional, se tornasse ciente do que estava se passando no Brasil. E eu digo a você que em 2022, 2023, né, quando eu me voltei a essa atividade, o desconhecimento da situação do Brasil aqui nos Estados Unidos
mesmo dos conservadores, eu estou falando de você ir no CPEC e ninguém sabia o que o Brasil era absolutamente completo. Então, por que era importante, né, conscientizar não só os Estados Unidos, mas também o Brasil, e eu vou chegar em relação ao mundo inteiro? Porque aos poucos nós fomos percebendo que o Alexandre, ele não agia da forma que agia, ou não age da forma que age, sem um respaldo muito grande, né? O Alan coloca a coisa de forma diferente de mim. O Alan diz que o Alexandre está agindo a serviço de alguém. Eu não acho que o Alexandre esteja agindo a serviço de alguém. Eu acho que ele está agindo com respaldo de alguém e com interesses alinhados com alguém. E essas pessoas estão dentro vêm dos Estados Unidos. E a quem que eu me refiro, o Ítalo, só para dar nome aos bois? Eu me refiro, por exemplo, às ações do TSE, dos Sleeping Giants, vou dar um exemplo aqui. Todo o framework teórico que o TSE utilizou para o combate à desinformação, esse termo que surgiu dos Estados Unidos, todo esse framework teórico veio de uma organização chamada Atlantic Council. Essa é uma ONG americana financiada pelo George Soros. Eles forneceram um framework teórico para o Sleeping Giants para o TSE fazer as ações que fizeram. Eu falei do Sleeping Giants aqui porque os Sleeping Giants, que era um perfil no Twitter de cancelamento e censura, que enviava inclusive sugestões para o TSE, pedidos para o TSE de quem que deveria ser censurado, também foram financiados pela Open Society Foundation do George Soros. O Instituto Vero, lá do Nilip Feto, várias instituições financiadas por bilionários de esquerda. Esse é o lado das ONGs. Depois você começou a ter um lado que o David Agape denuncia na série de reportagem dele, onde o FBI começou a ter reuniões com técnicos do TSE e agentes de inteligência brasileiro, justamente para instruí-los sobre como eles deveriam combater desinformação. E é importante que as pessoas saibam, que as pessoas não acompanham no Brasil, mas o FBI foi central na censura dos conservadores nos Estados Unidos, inclusive na famosa história do laptop do Hunter Biden, mas de todos, quando a gente fala de Twitter Files, a gente está falando em geral dos Twitter Files originais, que mostraram que o governo americano agia junto às empresas de tecnologia de forma informal para que elas censurassem perfis conservadores e embutissem uma forma de censura de conservadores nos seus algoritmos, que shadowban conservadores e coisa do tipo. Tudo isso foi amplamente comprovado pelos Twitter Files originais, que foram publicados lá pelo Schellenberger também, pela Barry Weiss e outros jornalistas, o Matt Taibbi e outros jornalistas americanos. Foi uma coisa, e o Elon Musk compartilhando e tal, foi uma coisa gigantesca, com direito a audiências dentro dos Estados Unidos. Mas nós tivemos também a ação direta da administração Biden. E isso foi algo que foi objeto de uma reportagem do Financial Times, e também a própria Natuza Neri fez um podcast inteiro sobre isso, onde eles se gabam de como os Estados Unidos, uma vez que viram que o Bolsonaro contestaria, eles enviaram agentes de alto escalão do governo americano para pressionar e ameaçar e chantagear autoridades brasileiras caso elas desafiassem o Alexandre e contestassem o processo eleitoral brasileiro. E eu estou falando, inclusive, de líderes militares. Então nós estamos falando, eles enviaram o chefe da CIA, William Burns, para o Brasil, o assessor de segurança nacional do Joe Biden, Jake Sullivan, mandaram a chefe do Comando do Sul militar americano, enfim, mandaram uma série de agentes de primeiro escalão virem ao Brasil para fazerem pressão, chantagem e ameaças a essas pessoas. Aos militares brasileiros, muita gente fala, os melancias, e há certa razão nisso, né? Eu talvez tenha sido um dos que mais tenha criticado, mas é importante saber que vários líderes militares brasileiros deixaram de agir porque tinham medo de que os Estados Unidos criassem sanções contra o Brasil, que poderiam trazer problemas gigantescos, inclusive o fim da cooperação militar entre os militares brasileiros e os militares americanos, o que faria com que o Brasil caísse no colo da China, né? Porque seria a única, ou da Rússia, como opção de fornecimento de equipamento militar. Então,
uma vez que a gente entende a importância que os Estados Unidos tiveram nesse processo, e eu arrisco a dizer, é difícil fazer exercício de achismo, mas eu arrisco a dizer que Luiz Inácio Lula da Silva não teria sido presidente se não fosse a interferência direta dos Estados Unidos, e que Alexandre de Moraes não teria feito tudo o que fez se não tivesse esse respaldo de nível governamental americano, isso não seria possível. Então, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.